Desde o final dos anos 2000, o fenômeno das cidades fantasma na China vem sendo amplamente observados. Locais como Ordos, que foi planejada para comportar 1 milhão de pessoas, mas somente conta com 100 mil pessoas, a cidade de Tiaducheng, inspirada em Paris, que somente ocupa 10% do espaço esperado no projeto inicial, Times Town, inspirada na cidade de Londres, e também se encontra praticamente vazia, não são exceções, porque existem cerca de 50 cidades fantasmas ao longo de toda a China. Esses locais foram classificados assim devido ao seu baixo nível de ocupação, fazendo-as parecerem praticamente inabitadas. Mas por que esse fenômeno está acontecendo na China? É isso que vamos ver nesse vídeo. Até 1998, não existia mercado imobiliário na China. O governo chinês e as empresas estatais forneciam acomodação para a população e não havia compra, venda ou aluguel de casas. No entanto, o Partido Comunista Chinês decidiu em 1998 privatizar o mercado imobiliário e definiu a urbanização como uma estratégia nacional para estimular a demanda e tornar o mercado imobiliário um novo motor do crescimento econômico para a China, com o intuito de impulsionar a economia que havia se desacelerado devido à crise asiática ocorrida em 1997. Além disso, essa reforma fortaleceu os governos locais, como províncias e cidades, que adquiriram maiores poderes administrativos sobre o planejamento urbano, como investimento em obras e serviços públicos, levando a uma maior descentralização dos gastos públicos. A partir da reforma de 1998, portanto, os governos locais passam a vender os direitos de uso da terra para a população e empresas imobiliárias. E dessa forma, a receita obtida com a venda desses terrenos passou a se tornar uma parcela muito grande de suas arrecadações fiscais. E sua importância aumentou ainda mais com o tempo. Nesse gráfico, por exemplo, temos a porcentagem que a receita com a venda de terrenos representou para essas 3 cidades, e que, portanto, são essenciais para que os governos locais tenham dinheiro para investir em projetos de infraestrutura e atingir as metas que são impostas pelo governo central para manter um forte crescimento econômico. Além disso, as províncias chinesas são proibidas de tomar empréstimos pelo mercado financeiro e, por isso, precisam se financiar por meio de um sistema do governo chinês, chamado de LGFP. E para obter esse financiamento, os governos locais usam as vendas futuras das terras como garantia para obter empréstimos. Em 2013, por exemplo, do total de dívida dos governos locais chineses, cerca de 40% usavam a venda futura das terras como garantia. As províncias chinesas, portanto, desenvolvem o máximo de projetos relacionados ao mercado imobiliário. E mesmo que eles não vendam tudo no curto prazo, ainda vale a pena, pois eles serão tratados como receitas do futuro. E assim os governos conseguem obter crédito com a LGFP e bater as metas de receita de longo prazo estipuladas pelo governo. Nesse sentido, muitas vezes esses projetos se concentram em construir residências ou outros ativos imobiliários e não priorizam a industrialização e os serviços públicos da cidade, que são os setores que realmente vão gerar oportunidades de trabalho e aquecer a economia local. Nessa perspectiva, esse mau planejamento visando a venda das propriedades torna as áreas residenciais pouco atraentes para os possíveis moradores, devido à falta de emprego, e acarreta em uma urbanização artificial, contribuindo para gerar as cidades fantasmas. E vale ressaltar que, por mais que a China apresente altas taxas de crescimento apoiada por uma indústria que exporta para o mundo todo, um estágio-chave do desenvolvimento econômico é estabelecer as bases de um sistema financeiro eficiente, capaz de garantir segurança e proteção para as necessidades de poupança da população e investimento das empresas.
No entanto, as instituições financeiras da China tiveram um desenvolvimento muito devagar e são caracterizadas por baixa transparência e credibilidade, controle de capital e pouquíssima regulação dos serviços financeiros. Isso, por exemplo, fez com que a Bolsa de Valores de Xangai entre 2001 e 2005 caísse pela metade, mesmo tendo o PIB do país dobrado no período, mostrando o caráter altamente volátil e especulativo da Bolsa de Xangai. Portanto, o mercado financeiro chinês é muito arriscado e oferece poucas oportunidades. Por isso, os chineses veem os investimentos em imóveis como muito mais seguro, atrativo e acessível, devido ao crédito barato estimulado pelo governo chinês. Dessa forma, tanto as famílias como empresas preferem investir na construção de novas residências com objetivo financeiro, aguardando sua valorização para venderem futuramente. Nesse sentido, a alta procura de casas como investimento faz com que seus preços subam rapidamente, impossibilitando muitas vezes pessoas que realmente querem comprar as casas para morar e, portanto, agravando o fenômeno das cidades fantasmas, que muitas vezes têm várias casas que já foram vendidas, mas os donos não a compraram para uso. Foi até por isso que em 2017, no Congresso do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, presidente da China, disse: "Casas para viver, não especular", e aumentou as regulações tentando conter o agravamento dessa situação. De 1997 para 2020, a contribuição do setor imobiliário para a economia da China subiu de 4% para 18%, e representa uma indústria-chave para a economia nacional, que emprega uma quantidade enorme de pessoas e foi essencial para impulsionar o crescimento chinês ao longo dos últimos 20 anos, e contribuindo como um dos componentes de seu milagre econômico. Por isso, o governo chinês, por um lado, tem o objetivo de parar o boom no mercado imobiliário e evitar que mais residências e cidades se tornem fantasmas, mas por outro lado, caso isso aconteça, o desaquecimento do setor de construção vai desacelerar o crescimento econômico e elevar as taxas de desemprego. E por mais que a China seja hoje a segunda maior economia do mundo, o país ainda tem uma renda classificada como média, devido ao PIB per capita de $10.000. E por isso, uma desaceleração econômica agora pode ser extremamente prejudicial na sua transição para um país de renda elevada. Dessa forma, o governo está sendo muito cauteloso em relação ao mercado imobiliário, mas já anunciou que no seu novo plano de 5 anos, o governo chinês vai mudar a legislação e incluir um novo imposto no mercado imobiliário, com o intuito de tornar o financiamento dos governos mais sustentável, aumentando sua arrecadação com impostos, os tornando menos dependente da venda das terras e reduzindo a especulação em torno do mercado imobiliário. Além disso, o governo chinês espera que, com a aceleração da urbanização da China, que ainda tem 40% da população vivendo em áreas rurais e vão se deslocar para os centros urbanos, somado a um investimento nos serviços públicos locais, essas cidades fantasmas atraiam gradativamente mais pessoas. Isso, por exemplo, foi o que aconteceu com a cidade de Zhendong, que foi declarada como cidade fantasma em 2011, mas cresceu gradativamente e agora conta com 1,4 milhão de habitantes, e é o centro financeiro da província de Henan. E também é o caso de Pudong, vista como fantasma em 2012, mas hoje tem mais de 1 milhão de habitantes e é um importante centro de negócios de Xangai. No entanto, somente o tempo dirá se essas cidades citadas no início do vídeo serão realmente ocupadas algum dia. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.